Bases. Um dia acordei de manhã e li a respeito do que estava acontecendo na fronteira com o México. Crianças pequenas, bebês de 4 meses, estavam sendo tiradas dos braços de pais que procuravam asilo, sendo colocadas em vans e enviadas sem explicação para centros de detenção. Procurei na internet a reação dos meus compatriotas, certa de que todos estariam tão chocados e enraivecidos quanto eu. Alguns sim, outros não. Várias e várias vezes eu li: é triste, mas eles não deveriam ter vindo para cá se não queriam que isso acontecesse. Privilégio é já nascer tendo vantagens. Privilégio e ignorância é achar que você está ali porque correu mais rápido. Privilégio e maldade é reclamar que quem está morrendo de fome do lado de fora do estádio não está sendo suficientemente paciente. Desespero é um sentimento físico para mim. Com cada nova imagem de partir o coração e cada resposta insensível, eu sentia a esperança deixar o meu corpo. Esperança é energia. Naquela manhã, eu fiquei sem ambas. Desliguei o computador e me deitei às 3 da tarde. Abby me cobriu, me deu um beijo na testa e no corredor ouvi minha filha perguntar: "A mamãe está bem?" "Ela vai melhorar", disse Abby. "Está sentindo muitas coisas agora. Ela precisa sentir tudo para poder usar todos os sentimentos. Espera só um pouquinho, tá? Deixa a mamãe dormir. Quando ela levantar, alguma coisa incrível vai acontecer." E se nós nos permitíssemos sentir tudo? E se decidíssemos que deixar a dor dos outros nos atravessar é uma força em vez de uma fraqueza? E se parássemos nossas vidas e o mundo por coisas pelas quais vale parar? E se erguêssemos as mãos e perguntássemos: "Podemos ficar aqui um momento? Ainda não estou pronta para correr para o recreio." Eu dormi por 12 horas e acordei às 3 da manhã cheia de energia. Quando Abby saiu do quarto, eu já tinha montado um centro de comando na sala de jantar. Assim que ela viu minha cara, a pilha de papéis e o quadro branco coberto de telefones e ideias, ela entendeu. Ela olhou para mim e disse: "Certo, querida, vamos nessa. Mas primeiro, o café." Assim que o sol nasceu, telefonamos para a equipe Together Rising, minha irmã, Alison e Liz. Uma estava de férias, uma no meio de um grande projeto no trabalho, uma cuidando de uma parente doente. Elas pararam seus mundos e fizeram seus próprios centros de comando, na casa de praia, no escritório, no quarto do hospital. Começamos como nosso modo habitual de responder a grandes crises humanitárias. Entramos em contato com as pessoas que entendiam essa crise mais de perto e que sabiam quais organizações estavam agindo com sabedoria, eficiência e integridade. A Together Rising existe para transformar nossos corações partidos em ações. Fazemos isso ao servir de ponte entre 2 tipos de guerreiros: os guerreiros cotidianos no mundo inteiro, que, em suas cozinhas, carros e escritórios, se recusam a fechar os olhos para crises em países distantes e em suas próprias comunidades, e os guerreiros da linha de frente, que devotam suas vidas a curar o mundo e salvar vidas. Com uma doação média de apenas $25, a Together Rising já fez mais de $22 milhões atravessarem essa ponte que interliga os corações partidos e a ação. Na Together Rising, nós não somos os guerreiros, nós os encontramos. É um trabalho crucial,
porque muitas vezes as equipes mais eficientes não são as organizações maiores e mais conhecidas para as quais as pessoas tendem a doar. Os grupos mais decididos com os quais trabalhamos eram sempre menores, sem muitos recursos, liderados por mulheres, pessoas que já eram de confiança nas comunidades afetadas e ágeis o suficiente para responder em tempo real. Nosso trabalho é encontrar essas pessoas, perguntar do que elas precisam para continuar sua luta e ouvir com atenção. Depois, as apresentamos para as pessoas de coração partido. Nossos colaboradores fazem doações para que esses guerreiros tenham a ajuda necessária para dar continuidade ao trabalho. Então, escrevemos a história sobre a crueldade ilegal que este governo estava cometendo na fronteira e sobre os guerreiros lutando para impedi-lo. Postamos para a nossa comunidade e outros artistas corajosos ajudaram a divulgar. Em 9 horas, levantamos $1 milhão para reunir essas famílias. Em algumas semanas, 4,6 milhões. Passamos o ano seguinte investindo e trabalhando com outras organizações para cobrar ações do governo e devolver aquelas crianças para os braços de seus pais. Certa manhã, postei um vídeo da minha irmã devolvendo um menino de 6 anos chamado Ariel para a família, depois de passar 10 meses longe deles. O pai de Ariel o trouxera pela fronteira em busca de asilo. Quando chegaram, a polícia da fronteira tirou Ariel dos braços do pai. Ele implorou às autoridades para deportar os dois. Ele só queria o filho de volta. E os oficiais se recusaram. Deportaram o pai e mandaram Ariel para a custódia do governo. Esse pai teve que voltar à sua comunidade, à mercê da violência das gangues e extrema pobreza, e dizer à esposa que perdera o filho. Ele e a mãe de Ariel estavam perdendo a esperança de algum dia rever o filho, quando uma equipe fundada pela Together Rising os encontrou em Honduras. Um mês depois, a equipe da Together Rising ficou 9 horas na fronteira com o México, com o pai, a mãe e a irmã de Ariel, até que as autoridades concordassem em seguir a lei e permitissem que a família pedisse asilo político e pudesse buscar Ariel. Uma semana depois de atravessar a fronteira com os pais de Ariel, minha irmã pegou o menino na capital, Washington, e o levou ao aeroporto para reuni-lo com a família. Ariel disse à minha irmã que estava com medo, porque não se lembrava de como os pais eram. Quando ela pegou o celular e mostrou uma foto, o menino sorriu de alegria, reconhecimento e alívio. Minutos depois, Ariel saiu correndo para os braços dos pais, colocando fim em 10 meses de uma separação excruciante. O vídeo que postei da família no aeroporto era inesquecível, ao mesmo tempo lindo e brutal. Recebemos reações de gratidão e raiva em massa. Naquela tarde, estava no corredor da escola da minha filha, quando outra mãe se aproximou e perguntou: "Podemos conversar?" O tom de voz me deu um nó no estômago. "Claro", eu falei. Quando saímos da escola, ela começou: "Eu já seguia você faz um tempo, mas parei de seguir hoje." "Certo. Parece que você tomou a decisão certa para você", eu respondi e comecei a me afastar. Ainda assim, ela insistiu: "Com todo respeito, tenho que perguntar. Por que você não se importa em proteger os Estados Unidos tanto quanto se importa em proteger imigrantes ilegais? Nós seguimos a lei e eles deveriam fazer o mesmo. Sabe, eu li que muitos desses pais sabem que os filhos podem ser tirados deles. Eles sabem e vêm para cá mesmo assim.
Sinto muito, mas eu olho para minha filha e penso, não consigo me imaginar fazendo isso, não consigo imaginar. Eu olhei para ela e pensei, sério? Você não consegue se imaginar arriscando tudo, não importa o preço, para dar à sua filha uma chance de estar em segurança, de ter esperança e um futuro? Talvez você seja menos corajosa do que esses pais. As pessoas usam duas entonações diferentes quando dizem as palavras não consigo imaginar. A primeira é cheia de humildade, assombro, suavidade e gratidão. Há uma quietude nela, um quê de a graça de Deus comigo. A segunda entonação, a que aquela mulher usou, é diferente. É desdenhosa e crítica. Há um tom de certeza, um quê de bem, eu nunca. Nós usamos essa entonação como se fosse uma simpatia, um dente de alho em volta do pescoço para nos distanciar de um horror em especial, caso seja contagioso. Procuramos um motivo, alguém para culpar, para podermos nos tranquilizar com a ideia de que esse horror nunca poderia e nunca aconteceria conosco. Nossa crítica é uma autoproteção, é uma jaula que construímos em torno de nós mesmos. Esperamos que ela vá manter o perigo do lado de fora, mas só impede que a gentileza e a empatia entrem. O que eu percebi bem ali naquele corredor, é que quando as pessoas usam a primeira entonação, é porque já estão imaginando. Estão usando sua imaginação como uma ponte entre sua experiência vivida e a experiência desconhecida. Estão se imaginando no lugar do outro ser humano. E isso está tornando-as mais gentis, porque podem, de alguma forma, através do poder mágico da imaginação, ver e sentir o que o outro pode estar vendo e sentindo. Foi aí que eu percebi que a imaginação não é só a catalisadora da arte. Também é a catalisadora de toda a gentileza e conexão. A imaginação é o primeiro passo na ponte da compaixão. É a distância mais curta entre duas pessoas, duas culturas, duas ideologias ou duas experiências. Tem um garotinho na turma de 5º ano da minha filha Ama, chamado Tommy. Ele nunca faz o dever de casa, então as crianças nunca ganham a recompensa prometida caso todos façam o dever. Tommy dorme no meio da aula várias vezes. E a professora tem que parar e acordá-lo, o que interrompe a aula e deixa a professora irritada. Ama não compreende Tommy. Ama entrou em casa depois da escola um dia desses, jogou a mochila no chão e reclamou. De novo? Ele esqueceu o dever de novo. A gente nunca vai ter a festa da pizza. Nunca. Por que ele não faz o que tem que fazer? Eu me lembrei ainda bem do poder da imaginação. Eu disse, isso é muito frustrante. Ama disse, eu sei. Eu disse, querida, por que você acha que o Tommy não faz o dever de casa? A Ama disse, porque é irresponsável. Eu disse, certo. Você acha que você é responsável? Ama disse, eu sou. Eu sempre faço o dever e nunca durmo na aula. Eu nunca faria isso. Eu disse, certo. Como foi que você aprendeu a fazer o seu dever? Ama disse, você me ensinou a sempre fazer algo depois da aula. E você sempre me lembra. Eu disse, certo. Você imagina que Tommy tenha pais que ficam em casa e sentam com ele e se certificam de que o dever está feito como você tem? Ama disse, não deve ter.
Eu disse. Além disso, querida, por que acha que Tommy fica tão cansado durante o dia? Ama disse. Ele deve ter ficado acordado até tarde. Eu disse. Até que horas você acha que ficaria acordada se a gente não fizesse você ir dormir toda noite? Ama disse. Eu ficaria acordada a noite toda. Eu disse. E o que você acha que aconteceria no dia seguinte se isso acontecesse? Ama disse. Eu provavelmente cairia no sono toda hora. Eu disse. Pois é. Talvez você e Tommy não sejam tão diferentes assim. Você é responsável, Ama, mas você também tem muita sorte. Ama ainda fica irritada com Tommy, mas com sua imaginação ela consegue permanecer com o coração gentil e aberto. Ela sabe como se imaginar no lugar dele. Eu não sei ao certo se importa estar correto ou não o que ela imagina. Só sei que ser gentil importa. Ela está aprendendo a usar a imaginação para diminuir o espaço entre sua experiência e a experiência alheia. E essa habilidade vai ajudá-la, os seus relacionamentos e o mundo. Acho que uma criança que pratica imaginar, porque uma colega da escola nunca faz o dever, pode se tornar um adulto que consegue imaginar, porque um pai pode arriscar tudo para cruzar um deserto com o filho nas costas.